Mais um exemplo que está aqui, para nós, um fator, é chamado de superfície de contato. Certo? Superfície de contato. Então, o que é a superfície de contato? Pensa comigo aqui. Eu tenho esses dois canetões. Tá bom? Não estou vendo nada mais prático para mim. Eu tenho esses dois canetões. Tá bom? A superfície de contato entre eles, ela é pautada por esses dois canetões. O contato está ocorrendo aqui, ó. Certo? Aqui, bonitinho. Agora, se eu pudesse quebrar esses dois canetões, eu teria mais possibilidades de contato. Certo? Eu teria contatos maiores. Vou te dar um exemplo melhor. Madeira. Você quer queimar madeira para fazer um costelão. Aliás, saudades. Você quer queimar madeira para fazer um costelão. Como que é mais fácil de você acender a lenha para você iniciar esse processo? Você pega uma tora, uma árvore inteira, que está serrada, que está seca lá, você carrega ela e acende numa ponta e espera que ela queime toda. Ou normalmente você vai pegando pequenos pedaços de madeira e vai acender e depois o negócio vai espalhando. Normalmente você pega pequenos pedaços de madeira. E por que você pega pequenos pedaços de madeira? Certo? Imagina, aquela mesma tora, uma tora de 1 metro, certo? Enorme, aí você vai tentar queimar ela. E agora você pega e parte essa mesma tora de 1 metro, certo? Do mesmo material e tenta queimar. Você vê que partida ele queima muito melhor. Por que ele queima muito melhor? Porque a superfície de contato é maior. Ou seja, cada vez que eu estou abrindo a madeira ao meio, eu estou dando 2 novas faces para ela. Cada vez que eu parto ela no meio, eu dou 2 novas faces. 2, 2, 2. E cada vez que eu partir, eu dou pelo menos 2 novas faces. Considerando ela perfeita em um quadradinho. Certo? Vamos pegar aqui. Qual é a ideia? Ó? Então eu tenho isso daqui. Sendo um pedaço de madeira. Certo? Que eu quero queimar ele. Então eu posso fazer o quê? Eu posso atear fogo aqui. E a superfície de contato é somente essa. Agora, se eu partir esse negócio aqui em 2 pedaços, partir ele assim, eu vou entender que existe essa superfície de contato aqui, existe a do outro lado, exatamente como está aqui em cima, existe a de cima e existe a de baixo. Olha agora o que acontece. Existe a de cima e a de baixo, que são iguais, existem as 2 laterais, que são iguais, e existe mais esses 2 pedacinhos que não existiam antes. Aqui não existia contato com o oxigênio para combustão, certo? Ele só existiu porque a gente partiu e quebrou ele. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar esse e vou quebrar aquele de novo. Então vou quebrar esse camarada, aqui, em 2 partes, e vou partir esse daqui de novo, em 2 partes. Então agora a minha superfície de contato segue a de cima e a de baixo sendo exatamente igual, porque o número de quadradinhos é o mesmo, se a gente for contar aqui. As laterais seguem sendo as mesmas, só que agora eu tenho a superfície de contato onde? Aqui, eu tenho aqui e eu tenho aqui. Ou seja, quanto mais eu for quebrando essa madeira, quanto mais eu for quebrando um material, mais vai acontecer da superfície de contato ser maior. E a superfície de contato sendo maior, eu tenho uma probabilidade de uma colisão efetiva ser muito maior. E a colisão efetiva sendo maior, a gente já sabe o que acontece, a velocidade fica maior. Então, na minha superfície de contato, eu vou escrever que quanto maior a superfície de contato, vamos colocar entre parênteses assim, ó. Quantos menores forem os pedaços, maior a probabilidade de colisões efetivas. E quanto maior é a probabilidade de colisões efetivas, maior é a velocidade da reação. Maior a velocidade da reação. Então, quanto mais eu quebrar, certo? Quanto menorzinho eu deixar, maior vai ser a velocidade da minha reação, porque aumenta a chamada superfície de contato. Bora lá, vamos pegar mais um aqui,
que é a chamada concentração. A concentração também altera a velocidade da reação. Vou pegar o mesmo exemplo. Vamos acender o fogo para o costelão. Vamos lá. Você vai usar o quê? Álcool gel, certo? Para você não se machucar, para não se queimar, você vai pegar o álcool, acendedor de chama, certo? E você vai colocar sobre a madeira lá e vai acender. Bom, você colocou, sei lá, uma quantidade. Vamos pensar 10 ml. Agora você pegou na mesma madeira, na mesma quantidade de madeira e colocou 20 ml de álcool. Agora você colocou 30, depois 40, depois 50, depois 60, até chegar em 100 ml. A pergunta que te faço é, onde que você vai conseguir fazer o negócio acender melhor? Quando você colocou os 10 ml de álcool apenas, ou quando você colocou os 100 ml de álcool? Essa é a pergunta que fica. Bom, você deve pensar, bom, quanto mais álcool, maior vai ser a combustão, logo maior a energia liberada, então a velocidade é maior. Certo? Você pensou correto. E você pensou correto porque eu estou aumentando a quantidade. Certo? E pensar em aumentar a quantidade, eu posso pensar em aumentar o número de mol. E aumentar o número de mol é aumentar a concentração do meu reagente. Então, quanto mais concentrado for o reagente, pensa assim, ó, quanto mais concentrado, maior é o número de reagente. Quanto mais reagente eu tenho, maior tem que ser a velocidade de uma reação. Então, para a concentração, a gente vai colocar que quanto maior a quantidade de reagente disponível, quanto maior a quantidade de reagente disponível, maior é a tal probabilidade. Você vai falar de novo. Maior é a probabilidade das colisões efetivas. Logo, colisões efetivas. Logo, maior a velocidade da reação. Logo, maior é a velocidade da reação. Vou pegar um exemplo aqui, certo? Bem legalzinho. Quando você está num show, certo? Saudades também, inclusive, certo? Você está num show lotadaço, certo? Está lá, uma muvuca, de repente, alguém se move. O cara que se move, ele desloca o cara que está do lado. E o cara que está do lado desloca o que está do lado. E assim o negócio vai se propagando, certo? Agora, se eu tivesse pouca gente, sei lá, tem um espaço aqui, tamanho que você está vendo na sua tela, estamos eu e mais duas pessoas. Eu aqui, uma pessoa à minha esquerda, uma pessoa à minha direita. Se eu me mover para a esquerda ou para a direita, eu não afeto elas duas. Por quê? Porque eu não estou em contato com elas. Agora, se eu colocar 10 pessoas aqui nesse espaço que você está vendo, esse negócio vai ficar apertadinho. E se eu me mover para um lado, eu vou empurrar outra pessoa para o lado. Se eu mover para o outro lado, eu vou mover a pessoa para o outro lado também. Ela querendo ou não. A física explica que dois corpos não vão ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, certo? Então, não vai ter jeito. Vai se mover. Por quê? Porque a concentração de pessoas aqui é maior. E como a concentração de pessoas é maior, as colisões são maiores. E quanto maior é o número de colisões, maior é a velocidade de uma reação. Exemplo, você está acendendo a churrasqueira pro churrasco. A gente adora um churrasco, inclusive, certo? Você está acendendo a churrasqueira para um churrasquinho e não está acendendo legal, mesmo você tendo colocado o etanol lá, tendo colocado o álcool gel. Aí você pega uma tampa do Tupperware da sua mãe, que ela fica contente pra caramba, certo? Pode pegar a Tupperware, não tem problema, faz vento. Você vai lá e abana, certo? Não tem problema se ficar um pouquinho de carvão, não vai derreter, Tupperware, top, certo? Você vai lá e faz vento. A pergunta que te faço é, qual é o fator de todos que eu citei que faz com que a velocidade da reação seja maior? De novo, está acendendo lá, tem brasa, lá nos carvãozinhos, você vai lá, pega o tapoerzinho, ó, abana, faz vento. E você faz vento e você percebe que o negócio acende de novo. E a pergunta que te faço é, qual dos fatores listados aqui é o que aumenta a velocidade da reação? Cara, por incrível que pareça, a maioria das pessoas me responde que é a superfície de contato. Ah, porque eu tenho mais contato. Cara, quando você faz vento, você quebra, por acaso, o carvão?
Não, você está fazendo vento, você não está dando machadada nele. Você está fazendo o quê? Você está só fazendo um ventinho. E como você está fazendo vento, uma combustão precisa do quê, gente? Uma combustão precisa de oxigênio. Então, quando você está fazendo vento, quando você está abanando, você está fazendo o quê? Você está jogando mais oxigênio ali para essa reação. E quando você joga mais oxigênio, você aumenta a concentração de oxigênio. E aumentar a concentração de oxigênio faz com que a reação aconteça mais rápido. Pelo amor de Deus, quando você faz ventinho com a tampinha da Tupperware, você não está quebrando o carvão. A não ser que você esteja fazendo, sei lá, um furacão ali. Você está fazendo o quê? Você está fornecendo mais oxigênio, e fornecer mais oxigênio faz com que a reação aconteça mais rápido, beleza? Vou tomar uma aguinha, tiro um print, vou montar um quadro para organizar isso, vai ficar lindo, maravilhoso.